Olá, eu sou o professor Raimundo Mota e você que me vê e ouve, receba os meus mais cordiais cumprimentos e boas-vindas a este nosso curso de Filosofia do Direito e hoje teremos a nossa segunda aula do curso. Na aula de hoje vamos ver, propriamente dito, o direito romano, que deu origem a todo o direito ocidental e todo o direito moderno. O direito romano nasce do chamado direito consuetudinário. É que lá na origem, no Império Romano, onde surgiu tudo isso, o que significa a palavra direito consuetudinário? Significa aquele direito com base nos costumes, com base nas regras do dia a dia da vida. E assim o direito evoluiu para normas bastante flexíveis e evoluía na medida em que a sociedade se tornava um pouco mais complexa com o passar do tempo. Sabemos pela história que o Império Romano se expandiu militarmente. E expandindo-se militarmente, havia também a expansão da sociedade civil, que todos os povos conquistados eram assimilados para dentro do Império Romano. Então assim se deu a necessidade de disciplinar a convivência social. A convivência social entre as pessoas, entre o indivíduo para o indivíduo, era disciplinado por uma coisa que eles inventaram, que os romanos inventaram, chamado direito. E assim, na medida em que a sociedade aumentava a sua complexidade, aumentava de tamanho, aumentava de número de pessoas, aumentava de território, foi havendo pouco a pouco aqueles chamados conflitos interpessoais derivados de pretensão desatendida. O que significa isso hoje? Essa expressão vigora nos dias de hoje, no direito atual. É o que chamamos de lide, ou é a disputa judicial, que é o conflito de interesses derivado de uma pretensão desatendida. E com base nesse ponto, derivou todo o direito que evoluiu bastante até os dias de hoje. Dizia eu que a sociedade romana aumentava fortemente em complexidade na medida em que o avanço militar fazia a assimilação dos povos para dentro do território romano. Muito bem. Então, o que acontecia? Houve a necessidade de uma codificação ou de uma sistematização das leis. E essa sistematização das leis teve um nome, ganhou um nome chamado Corpus Iuris Civilis, que dizemos hoje como o corpo do direito civil, porque é do direito civil que deriva todo o direito moderno. Interessante observar que esse corpo iuris civilis, ele não é a primeira codificação da história. Nós temos o registro mais antigo de uma codificação de leis lá na Babilônia, mais de 1000 anos antes do Império Romano, com o Código de Hammurabi. Então, esse Código de Hammurabi foi o primeiro registro histórico de uma codificação de leis para disciplinar a convivência social. E esse código, e essa codificação, chamada Corpus Iuris Civilis do direito romano, foi um marco, foi uma transição para um direito sistematizado. Porque, mais do que leis, ele trazia consigo princípios de convivência social. E essa codificação não tratava somente de regras. Ela trazia consigo valores universais, com base, já sabemos, na moralidade da filosofia grega. E como já podemos imaginar, essa transição não foi de todo tranquila. Numa sociedade de tamanha amplidão, de tamanha complexidade, com diversos povos assimilados ao Império Romano, fica a questão, será que esse direito era aplicado a todos? Ou havia segmentos sociais que eram excluídos? De qualquer forma, podemos facilmente compreender que, com base no direito romano, houve evolução para os direitos medievais, para os direitos moderno e contemporâneo também. Fica aqui mais uma questão polêmica e desafiadora para você. Será que esse direito romano, com base em princípios dos mais nobres que se pode imaginar, ele
foi realmente garantidor de direitos ou ele permitiu legitimar opressões também? Descendo a uma camada mais profunda do questionamento, temos o confronto de alguns conceitos, de algumas noções. O direito, a desigualdades e os juristas. Vamos aqui conceituar o que viria a ser o direito. Vamos ter para nós que o direito seria o conjunto de normas e regras para disciplinar a convivência social. Basicamente isso. Estamos de acordo com isso? Estamos combinados assim? Muito bem. Então, fica claro também que não é fácil, pelo contrário, é muito desafiador contemporizar as desigualdades sociais e os desafios contemporâneos, como os desafios de gênero, raça e de exclusão social. Né? Esses são desafios muito fortes, muito severos para a vida moderna, não é verdade? De maneira tal que há sempre a necessidade de uma leitura crítica da tradição jurídica. E essa tarefa fica incumbida para os juristas, que são os filósofos de direito, são os elaboradores da doutrina jurídica. E aqui, descendo a uma camada ainda mais profunda, nos deparamos mais uma vez com a equidade. Não é necessário conceituar, porque nós já vimos isso lá atrás, muito exaustivamente. Muito bem, quais são as noções aqui confrontadas? Justiça, equidade e direitos, no sentido de prerrogativas mesmos. Então, e mais uma vez nos deparamos com aquela velha formulação do Aristóteles. A justiça distributiva é dar a cada um o que é seu, ou dar a cada um o que lhe pertence. Isso interferiu, isso influenciou diretamente na formulação dos direitos humanos, que surgiu por ocasião da Revolução Francesa, inicialmente com a denominação de direitos do homem, e posteriormente evoluiu para, hoje em dia, direitos humanos fundamentais. Né? Então, assim, essa combinação de justiça, equidade, direitos, confrontados com a justiça distributiva de Aristóteles, evoluiu para a elaboração dos direitos humanos. Assim, temos nas bases de toda a legislação moderna os direitos fundamentais humanos, que são os direitos à vida, à liberdade e à dignidade pessoal. E isso nos leva a mais um desafio: como contemporizar a tensão entre liberdade individual e liberdade coletiva, que este é um debate permanente. E essa é uma herança direta do pensamento do direito romano. E agora, finalizando a nossa preleção de hoje, temos que a tradição confrontada ou passada pelo crivo da crítica nos conduz ou nos permite, nos confere a evolução jurídica ou a evolução das normas do direito. Por essa razão é que podemos facilmente considerar que o direito deve ser compreendido como um organismo vivo e devemos ter sempre no horizonte a lembrança de que o direito romano ele não apenas foi a origem, mas ele também é para nós uma ponte entre o passado e o futuro. Eis aí o que eu tinha para a aula de hoje. Espero que você tenha apreciado todos esses nossos temas e nos veremos na próxima aula. Até lá!